Isaías 55, do 8 ao 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aqui está, Senhor, uma porção da Tua palavra, Deus. Senhor, o Senhor sabe que eu sou incapaz, ó Deus, de falar, Senhor, alguma coisa para a Tua igreja, Senhor, se não for pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor possa usar a minha vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Assim como nós oramos, ó Pai, abre o nosso entendimento para receber essa palavra, Deus. Senhor, que seja algo, Senhor, que não venha ser, Senhor, do meu conhecimento humano, mas que venha ser algo que venha impactar, Senhor, que venha transformar. Que essa palavra que foi enviada, Senhor, ela venha produzir aquilo que ela foi determinada a fazer, em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu confesso a vocês que sempre quando a gente vai pregar é uma dificuldade. E ultimamente tem sido muito difícil para eu pregar, mas muito difícil mesmo. Na última hora, assim, acontece cada coisa que é só Deus, assim, a gente tem que ir, a gente começa a rir. Fala, Deus, é impossível isso estar acontecendo, não dá para acreditar que está acontecendo isso. E acontece cada coisa quando a gente vai pregar. E talvez seja assim quando você vai orar. E talvez seja assim quando você vai buscar Deus. E assim como é uma luta, é uma guerra, para que você não receba a palavra de Deus. Porque se você não receber, e se você não entender, e se você não praticar, você vai continuar vivendo essa vida aí. Essa vida não é a vida que Deus quer para você. Essa vida é a vida que o mundo quer para você, que o diabo muitas vezes quer para você e para mim. Então a gente está propenso a isso nesse mundo. Mas Deus tem uma palavra para nós essa noite, em nome de Jesus. Olha, eu gostaria que você prestasse muita atenção hoje, porque realmente, assim, eu vou ser capacitado por Deus hoje mesmo, assim, porque está além de mim isso aqui. Eu estou aprendendo junto com vocês hoje, realmente é só por Deus hoje. Hoje é pela misericórdia e pela graça de Deus. Então tem algumas coisas que Deus me falou, me lembrou, que já foram pregadas aqui. E você vai lembrar conforme eu for falando. Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a meditar nessa palavra, e a palavra de Deus, ela está em Deus. E quando ela é revelada, só que a gente fica sabendo dela. Mas onde está a palavra de Deus antes dela ser revelada para nós? Ela está no pensamento de Deus. E o pensamento de Deus não é o nosso pensamento. E a gente fica tentando adivinhar o pensamento de Deus. Mas a gente só vai conseguir entender o pensamento de Deus depois que a palavra sair da boca dele. E a palavra vai ser revelada para nós, em nome de Jesus. E aí você vai crer nessa palavra, e ela vai produzir aquilo que ela foi mandada a fazer nessa noite. Então, a palavra de Deus, antes de ser revelada, então ela estava no pensamento de Deus. E daí você começa a entender que pensamento e caminho e a palavra, ela tem toda a ligação. Isso a gente falou, acho que o ano passado até, né? Então, você precisa do Espírito Santo de Deus para entender a palavra de Deus. Você não tem como entender a palavra de Deus sem o Espírito Santo de Deus. Porque só o Espírito Santo de Deus, ele entra dentro de Deus e ele traz a palavra revelada para nós. Não tem como o ser humano entrar dentro do coração de Deus. Só o Espírito Santo de Deus, ele entra lá e ele traz para nós a revelação. Amém? Então, em nome de Jesus, que nós possamos ter essa palavra e esse Espírito nessa noite, em nome de Jesus. Então, essa ligação que tem entre o pensamento, o caminho e a palavra, se você procurar nos nossos vídeos antigos, você vai descobrir do que eu estou falando. Então, assim, você caminha conforme aquilo que você fala. E você fala aquilo que está dentro do seu coração. E o que está dentro do seu coração é aquilo que você pensa. Então, aquilo que você está vivendo é aquilo que está dentro da sua cabeça. É do jeito que você imagina dentro de você, isso que diz a palavra, assim você é. Enquanto você não conseguir mudar o seu pensamento, você vai continuar vivendo essa mesma história que você está vivendo. E a palavra de Deus, ela vem na sua vida com o pensamento de Deus dizendo assim: eu tenho algo melhor para você. Deus está dizendo para você:
tem algo melhor para você. Não é só no céu não, porque muita gente está sofrendo aqui na terra, fala: Deus, eu vou sofrer aqui na terra, mas quando chegar no céu eu vou ser feliz. Não, você pode ser feliz aqui, em nome de Jesus. E é isso que Deus tem para nós, uma alegria que não vem do mundo, é a alegria que vem de Deus, que está além das circunstâncias. Esse é o pensamento de Deus, que nós vamos viver em vitória. Vitória não é aquilo que você vê na televisão, não. Vitória não é aquilo que a gente vê na internet, não. Vitória é aquilo que Deus fala que é vitória. É você viver tão feliz nessa terra, mesmo você não tendo riqueza, você não tendo nada, você tendo Deus, você vai ser feliz. Só que a gente olha para isso e a gente fala assim: não, Deus, mas sem dinheiro eu não vou conseguir ser feliz. Mas o pensamento é esse, é nosso pensamento. Esse pensamento de repente nem é seu, foi implantado em você desde quando você era criança, de que você precisa de dinheiro para viver. Você vai notar que muitas pessoas das mais felizes, elas não tiveram nem dinheiro, elas davam dinheiro para as pessoas, porque esse é o pensamento de Deus. É o pensamento de Deus. Então a gente, falando como homem aqui, a gente precisa de dinheiro, precisa, gente. Só que não é ele que vai trazer a felicidade. E a gente fica buscando isso. Esse é o nosso pensamento. Esse é o nosso pensamento. Porque enquanto a gente está procurando dinheiro, Deus está procurando almas, está procurando verdadeiros adoradores. Foi isso que foi falado ontem. Enquanto você está procurando outras coisas, Deus está procurando você, que era para você estar fazendo o quê? Adorando a Deus. E muitas vezes eu me pego ainda, até hoje, depois de 10 anos de cristão, me pego até hoje me perguntando: o que é adorar a Deus? Eu não sei se você tem isso bem fixo dentro da sua mente, mas eu até hoje tenho hora que eu falo assim: Deus, mas o que é te adorar? Porque cantar para Deus é louvar, falar elogios para Deus isso é louvar, mas o que é adorar? Eu sempre me pergunto: Deus, o que é adorar a Deus? Deus está procurando verdadeiros adoradores, não pessoas que louvem só Ele, não. Porque, que nem o pastor falou, você pode louvar da boca para fora, mas adorar, a verdadeira adoração não tem como ser falsa. Ou seja, o que eu quero dizer? Verdadeira adoração não tem como ser falsa. Ou seja, a palavra adoração vem da palavra prostrado, aquele que verdadeiramente se prostra diante de Deus. Porque você pode se prostrar diante de qualquer coisa, uma doença pode deixar prostrado numa cama. Só que você está adorando aquela doença? Não, mas te deixou prostrado. Muitas situações, muitas vezes, nos deixa prostrado, caído, e Deus vai lá e nos levanta. Glória a Deus. Por quê? Porque esse é o pensamento de Deus, não deixar o homem caído. Não deixar o homem caído. O único lugar que o homem vai se prostrar é diante de Deus. Todo joelho vai se dobrar quando Jesus voltar. Vai se dobrar e vai ter que confessar que só o Senhor é Deus. Esse é o pensamento de Deus. E a gente fica se batendo. Então, assim, eu peguei alguns versículos que são falados aqui para você entender que aquilo que você fala é o que você pensa, e o que você pensa você vive. Por quê? Olha, então assim, Provérbios 23, 7a fala assim: como imaginou na sua alma, assim é. Do jeito que você pensa, é do jeito que você é. De repente você está pensando: eu sou igual a minha mãe, sou igual ao meu pai. É do jeito que você é, porque você está falando isso, você está pensando isso, e você vai ser isso. Porque o pensamento e a palavra e o caminho está tudo junto. Aí Mateus 12, 34b diz: porque da abundância do coração é o que fala a boca. O que está dentro de você? É o que vai sair de você. O que você está ouvindo, está entrando dentro do seu coração, é isso aí que vai sair. Então aquilo que está entrando em você, e você vai falar disso, e você vai viver isso. Então você tem que ter o pensamento de Deus, porque o pensamento de Deus para nós é bom, é agradável, é perfeito, é agradável, é perfeito, é bom. Só que mesmo isso, quando você olha, fala assim: Deus, mas não é possível que seja bom eu pegar, por exemplo, 10%, 20% do meu salário e dar dízimo e oferta na igreja. Não é bom isso. Não é bom eu passar aperto financeiro para ajudar alguém a fazer a obra de Deus. Isso não é bom não, Deus. Isso aí não é mentira. Não, eu jejuar é mentira que é bom isso. A nossa cabeça está falando isso. O ser humano pensa isso. Não, Deus, não pode ser bom. Perdoar os outros, aquele cara que me fez aquilo lá, eu perdoar, isso não é bom não, Deus. De jeito nenhum que isso é bom. Agradável? Nem se fala, Deus. Agradável? Onde que isso é agradável, Deus? E a gente começa a se perder no processo. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável quando é completa. Esse é o processo da vontade de Deus. O processo, Deus não diz que é agradável. A vontade dele, completa, é agradável. Depois que você passa o processo, aí se torna agradável. Enquanto você está no processo, aí não é agradável não. Aí não é bom não. Aí não é gostoso mesmo não.
Então é esse processo que você confunde com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Se você não está vivendo isso, ou você está vivendo alguma coisa fora da vontade de Deus, ou você está vivendo um processo para chegar na vontade de Deus. Porque não existe milagre sem sofrimento. Todo milagre requer sofrimento. Não teve nenhum milagre que a pessoa assim, nossa, eu estava de boa e caiu um milagre na minha cabeça. Não existe. Não existe. O milagre só vem com sofrimento e fé. Porque se a pessoa só está sofrendo e não tem fé, vai continuar sofrendo, o milagre não vai acontecer. Por quê? Esse é o pensamento de Deus. Esse é o pensamento de Deus. E ele é mais alto, muita gente não consegue entender o que Deus está pensando. Por quê? Porque é mais alto do que nós. Os pensamentos de Deus são mais altos. E daí os caminhos de Deus são mais altos. Então você começa a entender que existe uma ligação entre o pensamento e o caminho. Se Deus tem pensamentos altos, ele anda no alto. Se você tem pensamentos baixos, você vai andar no baixo. E aí você não consegue entender aquilo que Deus tem para você. Então, Deus nos compara como águias. Você tem que olhar de cima para baixo os problemas. Visão de águia. Mas a gente fica assim, de baixo para cima, olhando o gigante. E não consegue ver a vontade de Deus. E daí, essas coisas todas assim, fala assim, não, mas até agora, irmão, você não falou nada de novidade. Eu conheço tudo isso que você está falando. Mas vai chegar. Só acompanhe meu raciocínio. Porque você não pode perder a atenção. Acompanhe meu raciocínio. Então a palavra de Deus diz que, exatamente, nós temos que ter esse arrependimento. Mudança de pensamento. Arrependimento que significa mudança de pensamento. Então, quando você muda o seu pensamento, muda o seu sentimento. Quando muda o seu sentimento, muda a sua atitude. Mas muitas vezes você quer mudar a sua atitude, você vai ver que igrejas conseguem colocar e mudar as atitudes da pessoa, só que não muda por dentro. E daí o que acontece? Vai chegar um determinado momento que ela vai fazer tudo de novo. Por quê? Porque aquilo lá só mudou a atitude. Você quer um exemplo fora no mundo? Não vou falar da igreja então, vamos falar de um presídio. Você coloca um assassino lá dentro, ele fica lá sem matar 15 anos. Quando ele sai na rua, ele mata de novo. Um ladrão, ele fica lá 15 anos, quando ele sai, ele rouba de novo. Por quê? Porque não mudou por dentro. Mudou a atitude dele lá fora, enquanto ele estava lá, dentro do sistema. Mas uma vez que, como aquilo lá está dentro, vai sair de novo. E ele vai falar daquilo de novo, ele vai agir de novo, ele vai sentir de novo. É assim que está a sua vida, é assim que muitas vezes está a minha vida. Por isso que não muda. Você tem que mudar o seu pensamento. E a gente fala isso assim, o ano passado a gente foi 60% das pregações que a gente fez aqui foi mudança de pensamento. E a gente continua falando, muda o pensamento, muda o pensamento. Se você não mudar o pensamento, você vai continuar sentindo essas mesmas misérias que está sentindo aí. Você vai continuar vivendo essas mesmas situações que você está vivendo. E daí você olha para Deus e ora, e ora, e ora. Só que não adianta você mudar a sua oração, você tem que mudar o seu pensamento. Não é a sua oração que está errada, é o seu pensamento que está errado. Esse é o pensamento de Deus, você está pensando da maneira errada. Não é a oração que tem que mudar, não, eu estou orando do jeito errado. Não é a oração que está errada. Você está pedindo do jeito certo. Você está pedindo até pela vontade de Deus. Deus, não é possível que o Senhor queira que eu passe isso aqui que eu estou passando. Não, não é, Deus não quer mesmo. Só que esse é o processo. Ou então, não é a vontade de Deus mesmo. Tipo, você está vivendo outra coisa, você está vivendo o seu pensamento. E aí você está vivendo a sua vontade. Glória a Deus. Então nós temos que pensar, Deus pensa, gente, na eternidade. Deus não pensa no agora. Gente, Deus faz investimento a longo prazo. Isso significa plantar, regar, né? Deixar crescer, colher. Processo, é a longo prazo. Mas a gente como ser humano, e todo mundo aqui, a gente tem esse desespero porque a gente é mortal, gente. A gente é mortal. A gente sabe que o nosso tempo pode acabar a qualquer instante aqui. Então a gente desespera. Fala, Deus, mas já passou mais um ano e essa situação não mudou. E a gente vai desesperando. Fala, Deus, mas já tem 10 anos e não mudou. A gente desespera. Só que Deus pensa na eternidade. Então você tem que começar a pensar primeiro na eternidade. Não adianta você pensar só nesse agora que a gente vive. Por quê? Porque a nossa alma é eterna. Ou ela vai ficar eternamente no céu ou eternamente no inferno. Você tem que pensar primeiro na eternidade. E depois pensar, é lógico, no hoje. E a última coisa que você tem que pensar é no seu passado. Deus você pode ver que Deus nem cogita o passado. No versículo de ontem lá você viu? Que fala? Fala assim, ó, o que separa você do amor de Deus? Nem o presente, nem o porvir. O passado ele nem menciona, porque fala assim, o passado, não estou nem vendo o passado. Deus não está preocupado com o seu passado. Deus está preocupado com o que você está fazendo agora e o que você vai fazer no futuro. Deus não está preocupado com o seu passado, aquilo que você fez, deixou de fazer, deixou de abençoar, pecou, até a boa obra que você fez também, não está preocupado. Deus não está preocupado com o seu passado, está preocupado com o que você está vendo agora. Esse é o pensamento de Deus.
Ele está preocupado com o futuro, com a eternidade e com depois com o que você está vivendo agora. Então assim, primeiro Ele quer te salvar, depois Ele quer te honrar. Mas muitas vezes a gente quer buscar as honras primeiro e depois buscar a salvação. Enquanto o pensamento de Deus é: busca primeiro o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas na sua vida. Esse é o pensamento de Deus. Essa é a palavra de Deus. E a gente consegue de alguma maneira humana ou até demoníaca mudar isso na nossa cabeça. A gente se sente diferente. Fala: Deus, eu sei que está escrito isso aqui, mas eu estou precisando disso agora. Mas eu quero viver isso aqui que eu estou querendo agora. E a gente não entende o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus é mais alto. E a gente fica pensando no baixo. Enquanto Deus está pensando na eternidade, a gente está pensando que a gente vai comer a hora que chegar em casa. Não é essa a intenção de Deus. Então nós temos que mudar o nosso pensamento. Glória a Deus. Então olha só, uma das frases enquanto eu meditava. Então se você tem os pensamentos de Deus, você vai caminhar no céu. Mas se você não tem, você só vai caminhar aqui na terra. Então, se você tem o pensamento de Deus, você vai caminhar no alto. Em lugares altos, lugar que você nunca imaginou que você fosse chegar. Fala: Deus, mas eu incapaz, burrinho, pobrezinho, feinho, e gordinho, e todos os maisinhos que você puder colocar nessa frase, você vai falar: Deus, eu nesse lugar aí, é você. Porque esse é o pensamento de Deus, colocar você num lugar alto. Mas não antes de te salvar, não antes de você passar pelo processo da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O processo não. O processo é dolorido, né? É cruz. O processo é cruz. O processo é carregar cruz. Esse é o processo. O processo dói mesmo. O processo não é bom mesmo, não. O bom é a vitória, gente. Treinamento é duro. Agora você vê, por que as pessoas treinam duro para chegar lá e ter vitória? Agora, o treino é ruim. O treino é difícil. Então, treina, gente. Se esforça. Deus está me falando para me esforçar. E Deus já me falou isso umas 3 vezes já. Eu devo ser muito lerdo na cabeça. Porque Deus já me falou umas 3 vezes isso aí, assim, né? De anos assim, né? Falando para mim me esforçar. Então, glória a Deus. O que é esforço, gente? Eu aprendi o que é esforço aqui no Japão. No Brasil eu não imaginava o que era esforço. Aqui eu entendo o que é esforço. Esforço é você usar uma energia a mais do que você usaria para fazer uma ação. O que eu quero dizer com isso? Quando você entra num trabalho novo, por exemplo, então você gasta toda a sua energia, a energia que você não vai gastar depois que você aprender o serviço. Depois que você aprende o serviço, você não gasta energia, você faz o serviço, você acostuma com o serviço. Você cansa porque é ser humano, mas você não gasta mais energia. E quando o japonês passa lá e fala assim, gambate, ele está falando assim, gasta mais energia do que você está gastando. Isso é esforço. É você gastar mais energia do que você gastaria para fazer a mesma atitude, ter a mesma ação. Isso é esforço. E se Deus fala assim, esforço, não quer dizer que eu só estou fazendo ali a ação. Eu não estou fazendo mais, não estou gastando mais energia. Eu tenho que gastar mais energia. E daí o que Deus está falando para você? Qual que é o pensamento de Deus para você? Porque eu sei que Ele fala, o Espírito Santo fala dentro de você. E você não precisa vir aqui ouvir o que Deus está falando. Você vai vir aqui ouvir a confirmação daquilo que você está pedindo. Deus só vai confirmar, porque eu sei que cada um de vocês ora à sua maneira, na sua intimidade, cada um de vocês ora. E Deus vai aqui, Ele não vai falar coisa nova para você, Ele só vai falar assim, eu já falei para você lá no seu quarto, lá, isso aqui. Agora você vai ouvir de novo lá, para você ter certeza que foi eu que falei. Porque esse é o meu pensamento, essa é a minha palavra. Eu não mudo a minha palavra. Eu estava conversando com o irmão e... né, realmente, Deus não muda a palavra, gente. Eu preguei sobre isso um tempo atrás também. Fala assim, quando você estiver passando dificuldade, sabe o que Deus vai fazer? Ele só vai repetir a mesma promessa que Ele tem para a sua vida. Deus, mas eu estou passando isso aqui, o Senhor prometeu que eu ia estar assim. Ele só vai repetir a mesma promessa. Ele não vai mudar a palavra, porque Ele não muda. Deus não muda, a palavra de Deus ela não muda, ela não passa, ela não volta vazia. Ela só volta para Deus depois que ela completar aquilo que ela foi mandada fazer. Então, receba isso no seu espírito, em nome de Jesus. A promessa que Deus tem para você, ela vai se cumprir na sua vida. Ela vai se cumprir. Então, você pode acelerar o processo ou atrasar o processo. Depende de você. Você está pronto para ser abençoado hoje? É lógico que você vai levantar a mão e dar 3 pulos e dar 50 glória a Deus. Mas a verdade é que muitas vezes a gente não está. Muitas vezes a gente não está, gente. Gente, eu falei da outra vez. Se Deus falasse assim, eu vou te dar uma empresa agora, né? E com muito dinheiro você vai ser milionário. Só que você vai ter que administrar essa empresa. E se você falir essa empresa, milhares de pessoas vão passar fome porque elas trabalham na sua empresa. Você está disposto a essa responsabilidade? Aí você vai falar assim, eu acho que não. É melhor não. Porque é uma responsabilidade muito grande. Vão querer me matar depois que eu falei essa empresa, né? Se os funcionários se juntam e me matam depois.
porque eu não tenho capacidade de administrar uma empresa. Está entendendo? Agora, imagina administrar a palavra de Deus. Eu estou aqui pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, porque é muita responsabilidade. Então, muitas vezes a gente não está pronto para aquilo que a gente pede. A gente pede, mas a gente não está pronto para receber. Não está pronto. Então, Deus, Ele está sempre pronto para te abençoar. Ele está sempre pronto. Porque Ele nunca vai estar atrasado nem adiantado. Ele está lá na eternidade. Lá Ele não fica contando o tempo para Ele. Ele conta o tempo para nós. Se tem relógio lá, o relógio serve para nós, não serve para Ele. Não serve para Ele. Porque Deus é eterno. Deus sempre existiu, sempre vai existir. Ele é eterno. Lá Ele não fica falando: olha, passou mais 1 minuto da minha eternidade. Eterno. Não passa, não acaba. Então o pensamento de Deus para nós é exatamente a eternidade. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Mas mesmo que Ele não volte enquanto a gente estiver vivo aqui, nós somos seres mortais, nós vamos nos encontrar com Deus. Esteja preparado. Porque esse é o pensamento de Deus. Vigia. O pensamento de Deus não é deixar a gente de boa lá, falar assim: ó, vou te dar um convite aqui, vou marcar a data e a hora e você me encontra lá na festa das bodas do Cordeiro. Não tem hora marcada lá. Ele pode vir a qualquer hora. Por quê? Porque Ele quer que a gente vigie. Esse é o pensamento dele. Porque a gente acha que Deus é bobo, né? Deus não é bobo. Ele sabia que se ele marcasse hora, a gente só ia se arrumar no último minuto, né? A mulher ia estar passando batom no último minuto, ia estar fazendo a maquiagem na última hora, escolhendo o vestido ainda, né? E o cara, e os homens nem iam saber onde está a meia nessa hora, né? Fala: mulher, cadê a meia aqui que eu vou me vestir? Entendeu? Por quê? Porque a gente é assim. Está marcado na hora, mas a gente não sai na hora. E a gente ainda liga e ainda fala assim: ó, já estou chegando, hein? Né? Então, isso é pensamento de homem. Deus fala assim, ó: se eu disser que eu vou. Porque Ele só tem uma palavra. E aí Ele manda a gente também ter só uma palavra: sim, sim, não, não. Então a gente tem que ter o pensamento de Deus. Pensamento de Deus. Glória a Deus. Então, gente, agora eu gostaria de passar algumas informações para vocês que aqui vem falando sobre, no versículo 10 diz assim, ó: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que a enviei. Glória a Deus. Gente, a condensação, ela foi provada no século XVI. Por que condensação? Porque a água evapora, isso é condensação, e dela se torna nuvem, e daí essa nuvem, ela fica lá, e num determinado momento, ela se forma como chuva. A condensação, ela só foi provada no século XVI. Provada mesmo no século XVI. Mas Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo, Deus já estava falando como que funciona a chuva, o processo da chuva. A chuva ela desce, rega a terra e ela volta para o céu. Deus falou, tem um ciclo da chuva. Aqui em Isaías que a gente está lendo aqui, tem outros que tem mais respaldos aqui sobre essa questão da chuva. E muitos outros processos aqui que estão na Bíblia e que foi provado muito depois na ciência. Quando você lê isso aqui, você não dá valor. Você passa batido, por quê? Porque você já tem esse conhecimento. Você sabe como funciona a chuva. Agora imagina 700 anos antes de Cristo. Ou seja, 2.300 anos antes de ser provado, Deus já tinha falado como funciona a chuva. Aí as pessoas me perguntam por que eu acredito na Bíblia. Por que eu acredito que o pensamento de Deus está completamente aqui dentro? Porque o ser humano não teria como descobrir isso aqui. Não teria como descobrir. Então Deus estava mostrando, olha como funciona a chuva. Ele, lógico, ele não falou termos que a gente usa hoje, condensação, evaporação. Não, ele falou, ela desce do céu, assim, a chuva ou a neve, ela desce, rega a terra e depois ela volta. Mas não antes de dar semente para o semeador, nem pão para aquele que come. Ela rega a terra e volta. E ela desce de novo. E ela vai de novo. E se tornou um ciclo. E glória a Deus por isso. Então, Eclesiastes 1:7 também diz assim, ó, todos os rios vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, ali tornam eles a correr. Também, mais ou menos aí, 700 anos antes de Cristo, estava falando como funciona. Por que os mares não enchem? Já parou para pensar nisso?
Se todos os rios correm para o mar, como que o mar não enche? Exatamente, porque ele evapora, e a nuvem volta, e descarrega lá de novo, e volta no rio, e faz um ciclo. É um ciclo. Só que essas coisas só foram provadas muito depois. E daí de repente você está se perguntando, mas o que é que tem a ver essas informações com a minha vida? E é aqui que eu começo a me apertar com Deus. Eu falo, Deus, mas o que eu vou explicar? Espera aí. Você tem que entender a chuva. O pensamento de Deus, ele é como a chuva. Ele está lá em Deus. Ele vai descer na terra, como palavra revelada. Ele vai fazer aquilo que Deus quer que faça, e vai voltar. Mas depois vai ter outra palavra, e vai descer, e vai fazer aquilo que Deus quer, e vai voltar de novo. Quando a palavra, ela desceu, ela não fez aquilo que Deus mandou fazer ainda, ela não volta para Deus ainda. Ela vai ficar aqui na terra. Ela vai ficar aqui na terra até cumprir. Ela não vai voltar vazia para Deus. Ela vai ter que fazer aquilo que Deus mandou fazer. Ela vai prosperar naquilo que Deus mandou ela fazer. Depois ela vai voltar. Antes disso ela não volta para Deus. Como a chuva. Então, eu coloquei aquela música sobre a chuva por causa disso. Para você ver. Creia que o tempo de tristeza acabou. Creia nisso. Mude o seu pensamento. Creia em Deus, faça aquilo que Ele está mandando você fazer, porque o tempo de tristeza acabou. Tem um novo tempo para você, um novo ciclo. Só que a gente prega isso, a gente prega essas coisas, e daí fala assim, mas isso é só o irmãozinho André que está falando. Se fosse o pastor Cirilo, se fosse o Fernandinho falando, eu acreditava, né? Se fosse outro pregador, eu acreditava, mas é o André que está falando. E é por isso que a palavra está tudo parada aqui. Ela não está voltando para Deus. Daí fala, o que você está querendo dizer, irmão? Olha naquela parede ali. Onde a propósito, há provisão. Essa palavra foi dada para a gente na virada do ano. Essa palavra ainda está aqui. Porque ela ainda não cumpriu o que ela tinha que fazer aqui. Só que muitas vezes a gente esquece que Deus falou. A gente para de viver. E daí ela fica parada aqui. Ela fica empossada aqui. E ela não faz aquilo que ela tinha que fazer. Porque a gente não se prepara para a chuva. Ela está parada. Creia que se tem um propósito na sua vida, Deus vai te dar a provisão para fazer. Tem um propósito na sua vida, um propósito da parte de Deus, Deus vai te dar a provisão para fazer. Essa palavra ela está aqui ainda. Ela não voltou para Deus. Como muitas outras palavras que foram faladas aqui, que ninguém pegou, que é como se muitas vezes a gente fala assim, né? A gente joga para ver quem pega, né? Mas não pega. Então, as palavras continuam aqui, porque eu não fiz isso pensando na minha cabeça, não. A gente ora a Deus e Deus dá um versículo e a gente vem e traz a palavra de Deus. Traz a palavra de Deus. Porque realmente, se for a minha palavra, ela vai voltar vazia mesmo. Ela não vai acontecer nada. Mas se é a palavra de Deus que a gente está falando aqui, ela está tudo parada aqui. Porque muitas pessoas não estão acreditando na palavra que está sendo pregada aqui. E por que eu tenho certeza, convicção de falar que muitas pessoas não estão acreditando? Exatamente porque a gente não está vendo vocês serem abençoados. E eu estou falando isso para Deus, estou batendo nessa tecla, falando, Deus, eu quero ser muito abençoado, porque eu estou crendo na tua palavra. Eu não estou esquecendo de nenhuma das tuas palavras. Gente, pega daqui para frente, traz um caderninho e começa a anotar no culto. Fala assim, Deus, olha, o Senhor prometeu isso aqui no culto, ó, e leva para sua casa, fica com ela, para ela regar você, para ela tirar a secura da sua alma. Quando você estiver passando aquela dificuldade, você fala, Deus, mas ó, no dia tal foi pregado tal palavra, e essa palavra ela não cumpriu aquilo que ela tinha que fazer na minha vida. Ela ainda está aqui, ela tem que fazer, Deus, porque a sua palavra ela não vai voltar vazia. Esse é o pensamento de Deus, ele desce como a chuva. Quantas vezes tem que chover até que venha a colheita? Uma chuva só é suficiente? Por isso que eu estou pregando. Arrepende, muda o pensamento, metanoia, muda o pensamento. Uma hora essa palavra vai regar você e você vai mudar esse pensamento seu, e você vai ser muito abençoado. Em nome de Jesus você vai ser. Então, nem que tenha que ser uma tempestade, meu Deus, derrama sobre a tua igreja em nome de Jesus, para que a pessoa possa mudar o pensamento em nome de Jesus. Gente, toda a palavra que foi pregada aqui, se você lembrar dela, falar, Deus, realmente eu lembro do dia que foi pregada essa palavra, e você aplicar o seu coração, ela vai acontecer na sua vida. Porque não é a minha palavra, não fui eu que escrevi esse livro aqui. Eu creio tanto quanto você nesse livro. Eu estou pregando com toda a convicção da minha alma isso aqui.
Eu tenho certeza que tem muita palavra que está parada, muita promessa parada aqui, porque a gente não se dispõe, a gente não crê. A palavra é bem essa, a gente não crê. A gente vai para a nossa casa, vai passar a semana inteira, você vai ver um monte de coisa na internet, no celular, na televisão, na notícia, e vai esquecer da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai ficar parada. Ela não vai voltar para Deus porque ela não fez o que ela mandou, ela foi mandada para fazer. E a palavra de Deus hoje é: tenha os meus pensamentos, seja regado. Seja regado. Essa sequidão na sua alma, ela vai acabar hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa sequidão. E eu estou falando de mim também. Hoje, em nome de Jesus, muda a nossa história. Tem um novo tempo para nós hoje, em nome de Jesus. Deus é um Deus que surpreende. Quando Deus me dá uma promessa, eu sempre penso que vai ser de um jeito. A primeira promessa que eu tive da parte de Deus, se levantou um profeta e disse assim para mim: assim te diz o Senhor, eu vou te usar muito, se você deixar. E sabe o que eu senti nessa hora? Nada. Que nem eu falei, eu era o cristão mais frio que tinha nessa igreja. Você pode ter certeza, Deus profetizando na minha vida. Eu não chorei, eu não pulei, eu não me alegrei. Eu falei: Deus, isso é o Senhor que está falando mesmo? Porque eu não estou sentindo nada. Então eu tenho base da minha experiência de falar o que é ser um cristão frio. Não que eu seja muito quente hoje, não. Estou precisando, entrar no forno de Deus de novo. Oleiro lá, se amassar de novo. Mas, gente, Deus profetizou isso na minha vida. E daí eu pensei, nossa, agora vai, né? Falei: Deus, eu te deixo, me usa, me envia a mim, Senhor. Me leva para as nações, né? Me faz aí um professor, um pregador, um fazedor de milagres e tal, né? Aí passei uma tribulação, gente, que eu só faltei querer me suicidar mesmo, assim, mas depressão terrível. E passando lutas assim, e uma das pessoas que me colocaram nas lutas, assim, que tinha laço de morte mesmo feito para minha vida, aí me ligou numa das noites lá e pediu oração pelo pai dele. Aí ele desligou e um pouco foi loucura da minha parte mesmo, se ser bem sincero. Eu peguei o celular e falei: Deus, é assim que o Senhor quer me usar? É assim que o Senhor quer me usar? Orar pelo pai do cara que acabou só faltou me matar? É assim que o Senhor quer me usar? E eu fiquei retrucando com Deus uns 15 minutos. Aí fui e orei pelo pai dele, e não sei se foi curado até hoje. Não sei o que aconteceu. Só que naquele dia eu entendi, naquela noite eu entendi que ser usado por Deus muitas vezes dói. O processo que Deus tem pra gente, muitas vezes, é doloroso. É doloroso. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando porque eu li na Bíblia, eu estou falando porque eu sei. Eu passei por muitos processos e tem muitos outros que Deus já está, vai apertando. Deus vai te apertando. Só que aí que está. Até quando você vai ficar com esse pensamento duro? Sabendo todas as coisas, falando assim, você sabe a palavra de Deus. Você sabe o que Deus quer para a sua vida. Mas por que você não faz? Por que você continua resistindo ao Espírito Santo? Com toda essa dor, gente. Não, se não tivesse doendo ainda, eu até falava: eu entendo porque você ainda está durão aí, você ainda está durona. Eu entendo porque você está durona, porque não está doendo. Mas está doendo e você não se prostra diante de Deus, você não se humilha diante de Deus. Como pode o ser humano ser desse jeito? Então você precisa ter o pensamento de Deus. O pensamento de Deus. E teve muitas outras promessas que toda vez que Deus me dava uma promessa eu quebrava a cara, porque eu pensava que uma coisa era de outra. Aí a última foi, a pastora orando lá, e Deus disse para ela que queria me dar uma experiência. Ela mandou mensagem para mim e falou assim: Deus quer te dar uma experiência que você não teve. Eu falei: beleza, estou orando por isso, Vou chegar em casa, já vou até sei, vou andar no teto, não sai. Agora vai, Deus, agora 10 anos esperando, Deus. Então o Senhor quer dar, beleza. Não era isso. Deus estava preocupado com uma alma. Aquele japonês que Deus colocou no nosso caminho, está lá naquela igreja. Não pude ver ele de novo, mas está bem, está melhorando, graças a Deus. Ainda está lá na igreja, lá está firme, está caminhando, glória a Deus. Só que então, assim, enquanto a gente quer andar na unção, Deus está preocupado com as almas. Enquanto a gente está pensando em riqueza, Deus está preocupado com as almas. Então, quando a gente busca primeiro o reino de Deus, que é o pensamento de Deus, as outras coisas elas vão se acrescentar na nossa vida. Vai vir uma alegria da parte do Senhor na nossa vida. Mas a gente tem que mudar esse pensamento para ter o pensamento de Deus, que o pensamento de Deus é mais alto. Então, assim, sempre quando Deus me dá uma promessa, eu quebro a cara.
Por quê? Porque eu penso que vai ser de um jeito. Olha, e eu me esforço, eu já sei disso, eu me esforço. Deus, eu não quero criar expectativa, mas não tem jeito, o ser humano é terrível. A nossa cabeça nos engana. Fala assim, por mais que você não quer, o coração é enganoso. Fala, Deus, mas não, eu sei assim, ó, é você querer de um jeito, Deus tem um processo de outro jeito. A finalidade é a mesma. Qual que era a finalidade de Deus? Me dar uma experiência que eu não tive. E Ele deu. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Mas o processo foi completamente diferente daquilo que eu esperava. Entendeu? Então assim, de repente você tem uma promessa da parte de Deus, você está achando que vai acontecer de uma maneira. E não vai. Gente, quando eu fui ungido diácono, gente, eu estava me levantando ainda, para não dizer que estava caído. Falei, Deus, agora você vai me chamar? Agora eu tô no pó, Deus, não tem condição não. Eu lembro que o pastor me chamou ali, cheguei para o culto de oração, o pastor me chamou na cozinha e falou, olha, irmão, quero te levantar diácono. Eu falei, pastor, você sabe minha história, você sabe do que eu estou vivendo, não tem como. Não, vai lá, batendo minha sola, vai lá, ora a Deus. Eu nem sentei direito, gente, na cadeira para orar a Deus. Deus já falou comigo, eu já falei com você. Aí aceitei porque Deus mandou. Mas assim, a minha vontade não era não aceitar. Por quê? Porque eu achava que era quando eu estava no auge, quando eu estava bem, quando eu estava dando fruto. Eu achava que era nessa hora que eu tinha que estar lá. Mas o pensamento de Deus era outro. Falava, não, é quando você estiver humilhado, aí é que eu vou te exaltar. Aí é que Deus exalta. Quando eu falo para vocês se humilhar, gente, eu sei do que eu estou falando. E tem muitas outras coisas que eu preciso me humilhar também. Não estou dizendo isso porque eu estou acima, de jeito nenhum. Eu estou falando de experiência. Eu falo aqui, gente, eu falo coisas que eu quebrei a cara para você não ter que quebrar a cara também. Essa é a intenção da pregação. É compartilhar as experiências que a gente tem com Deus. E não é só experiência boa, não. Às vezes é experiência que a gente quebrou a cara, porque a gente é cabeção mesmo. Para você não ter que ser um cabeção também. Para você não ter que ficar batendo a cabeça. Gente, eu fiquei 8 anos aqui sem sentir a presença de Deus, praticamente. 8 anos, gente. Eu não quero isso para ninguém. Mas como que isso aconteceu na minha vida? Porque eu era muitas vezes igual você aí. Eu não abria minha boca, eu orava baixinho, eu não gritava, eu não pulava, eu não batia palma, eu não fazia nada, eu não queria cantar as músicas. Eu ficava só assistindo o culto. Isso é assistir o culto. Você vem como se fosse um cinema ali. Tá o telão, você assiste o culto. Só que você não vem para assistir o culto, você vem para cultuar a Deus. O culto é você que vai dar. Enquanto você não vir para cultuar a Deus, você vai continuar só assistindo os outros ser abençoado. Você vai olhar para os lados como eu olhava. Estou falando porque era comigo. Olhava assim, olha, o outro foi batizado no Espírito Santo. O outro começou a falar em línguas. Não, Deus, não é possível, estava na fila. Passou na fila. Não, está errado isso aí. Só que você vai ficar assim, murmurando, reclamando, não entendendo o que está acontecendo. Todo mundo sendo abençoado, trocando de emprego, trocando de carro, trocando de casa, e indo, e tendo filho, sendo abençoado, e você assim, Deus, mas na minha vida não acontece nada, só luta e mais luta, e daí quando eu penso que vai, e que o negócio vem e tora de novo. É por quê? Porque você não mudou o pensamento, você ainda está tentando viver a sua vida do seu jeito. Se você fosse um mundano, eu até acredito que poderia dar certo isso para você. Se você fosse um mundano. Mas uma vez que Deus te fez filho, Ele vai te corrigir, Ele vai te apertar, você vai vir aqui, você vai ouvir aquilo que você não quer ouvir, você vai sair daqui com o nariz torto, desaforado, mesmo assim, com raiva do pregador. É assim que você vai sair daqui muitas vezes. Assim, com raiva, não, mas ele não podia falar desse jeito aí, tinha um jeito melhor de falar. Tinha, mas Deus não tinha outra pessoa para usar. Então, o que eu digo para você? Se levanta e vem pregar. Para você ver. Porque assim, Deus usa quem Ele quer. Glória a Deus, porque esse é os pensamentos de Deus. Então, olha, quantas vezes tem que vir essa chuva? Muitas vezes. Quantas vezes tem que ser pregado muitas vezes a mesma palavra para você crer nela? Sabe, gente, quando eu fui salvo também foi assim. Eu conhecia todos os versículos que falavam da salvação, eu sabia como funcionava, sabia tudo, só que eu não era salvo. Eu não era. Eu fiquei 2, 3 anos aqui mais ou menos assim. E o dia assim que foi o pior dia da minha vida, sabendo que eu não era salvo, foi um dia que eu estava reunido com os outros irmãos assim, e o abençoado vai e me pergunta assim, era 3 casais, estava eu e a Val e mais 2 casais, o rapaz lá liga, fala assim pra gente assim, mas então, quem de vocês aqui é salvo? Aí eu já fiquei quieto, né, porque para não passar mais vergonha você fica quieto, né? Aí a Val também ficou quieta, aí a outra moça ficou quieta, aí um amigo meu falou assim, não faz pergunta difícil não. Faz pergunta difícil, não, né? Aí morreu o assunto aí, mas eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, gente, olha que pergunta difícil, eu sou salvo ou não sou? Eu sabendo todos os versículos. E num dia, eu estava lá na casa do meu irmão assistindo uma pregação pela internet assim, e a palavra entrou. Eu entendi. Falei, gente, eu sou salvo.
E daquele dia nunca mais desacreditei na minha salvação. De repente você está aqui, você ouviu todos os versículos, você sabe como funciona, você sabe que não interessa os seus pecados, você sabe que não é pelo que você faz ou deixa de fazer que você é salvo. Mesmo assim você fala assim, mas será, Deus? Se o Senhor voltar agora, será que eu vou mesmo para o céu? Você ainda está com essa dúvida. Por quê? Porque a palavra ainda não cumpriu em você aquilo que ela tinha para cumprir. E ela vai continuar aqui até você ser salvo, em nome de Jesus. Ela vai continuar aqui até você ser salvo, até você entender a salvação. Porque uma vez que você é salvo, você para de se preocupar com a morte. A primeira coisa que acontece, você para de se preocupar com a morte. Na verdade, você começa, entre aspas, a desejar a morte. Porque você sabe que ficar aqui nessa terra aqui não vira nada. Não está virando nada isso aqui. Fala, Deus já me chamou de covarde por causa disso aí. Né? É lógico que de um jeito bem, né? Deus é amoroso, né? Então assim, seja forte e corajoso. Ou seja, você está sendo fraco e covarde. Entendeu? Então, Deus é muito sutil, mas se você meditar na palavra que Ele está te falando, Ele está dizendo exatamente isso. Fala assim, não seja fraco e covarde não, meu filho. Enfrenta aí o que você tem que enfrentar, né? E faz o que você tem que fazer aí, porque você tem uma missão nessa terra. Você tem que saber quem você é, quem eu sou e o que você está fazendo aí. E é isso que você tem que aprender. O que você está fazendo nessa terra? Por que você ainda está vivo? Por que Deus ainda não te levou se era melhor estar lá com Ele? Porque a gente sabe que é melhor estar com Deus do que estar nessa terra. Mas se não, para Deus ainda, no pensamento de Deus ainda não é melhor você estar lá, por quê? Por que no pensamento de Deus ainda não é melhor que você esteja lá? Então descubra isso para a sua vida. Descubra isso. Porque eu não tenho como simplesmente falar para você. Cada um vai ter que buscar a própria resposta, porque isso é autoconhecimento, é algo que você tem que ter com Deus, uma intimidade sua com Deus. Em nome de Jesus você possa entender isso. Só que também, chuva demais, ela estraga a colheita. Chuva demais, ela acaba com a colheita. Se você só tem a palavra, e mais a palavra, e mais um pouco da palavra, sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Porque a palavra, a letra, ela mata. É o Espírito que vivifica. A palavra de Deus sem o Espírito de Deus, ela só vai servir para te matar. Porque daí você vem, se você não está no Espírito de Deus, você ouve aqui uma exortação e você vai falar assim, não, então eu não quero mais esse Deus. Eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais isso para mim. E você vai sair daqui e vai embora. Você não volta mais. Por quê? Porque o Espírito de Deus não está conseguindo agir em você. Porque você está ouvindo uma palavra que é morta para você. Não que esteja sendo falada aqui morta. Não, você está recebendo ela morta. Você está matando a palavra. E é por isso que ela não gera em você aquilo que ela tem que gerar e ela não volta para Deus. Quando a palavra de Deus ela voltar para Deus, ela vai voltar com o seu glória a Deus ainda. Porque quando Deus cumpre a promessa na sua vida, não tem como você não glorificar, gente. A pessoa tem que ser muito, muito ruim mesmo para não glorificar a Deus quando tem a vitória. Entendeu? Mas por que você não está glorificando? Por que ainda não aconteceu na sua vida? Por que você está nesse processo? Você não está entendendo o pensamento de Deus. Então você vem na igreja, você só ouve essa palavra, o que vai acontecer? Vai te fazer mal. Eu já falei isso uma vez aqui. O mar morto, ele é morto exatamente por causa disso. Porque é muito sal nele. Porque os rios correm e levam o sal, né, sais minerais, e vai depositando no fundo do mar lá. E como aquele mar morto ele não tem para onde escoar, o sal vai ficando tudo no fundo dele, ao ponto de não ter vida naquele mar. A palavra de Deus, ela é temperada com sal. Aí você recebe a palavra com sal. Se ela para em você, esse sal fica parado aí, daí você vai receber a semana que vem de novo, e vai receber mais um pouco, e se vai ficando parado aí, você vai morrer. Então não seja um mar morto. Você só recebe a palavra e a palavra para em você. Não é para parar em você. Você tem que deixar a palavra fluir. Você tem que dar essa palavra para os outros. Falar assim, sabe o que eu ouvi no culto lá essa semana? É isso aqui, ó. Fala para os outros, faz fluir essa palavra. Aplica ela na sua vida. Você está ouvindo hoje o quê? Mudança de pensamento. Eu tenho o pensamento de Deus. Então descobre qual que é o pensamento de Deus para a sua vida. Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? O que é que o Senhor quer? Começa a perguntar para Ele, inquirir Ele. Realmente assim, fala, Deus, eu quero saber, eu preciso saber. O que o Senhor quer para a minha vida? Fala para mim. Ele vai começar a te falar. É lógico que eu não estou falando para você perguntar se é para você escovar os dentes, se é para você ir no médico, se é para você trocar o pneu do carro, se é para você pagar o seguro. Essas coisas aí é coisa de homem, gente. Isso aí, Deus não precisa nem falar nada, né? Então não vai perguntar certas coisas para Ele que é perda de tempo. Não que pode ser assim, né? Ele não pode responder, ele até pode. Mas, gente, isso aí é senso comum nosso. Isso aí é dado para os homens, isso aí é domina a terra. Vai lá, faz a sua parte. Agora, quando o negócio está muito difícil, você não consegue mesmo, pergunta para Deus.
Mas essas coisas, gente, é coisa do ser humano. Você vai ver que não está escrito na Bíblia para você escovar os dentes, nem nada assim. Não tem. Por quê? Porque isso é comum, isso aí é natural. Você tem que se cuidar, você tem que fazer a sua parte. Então Deus não vai ficar pegando seu pé para fazer a sua parte. Se você for dormir sem tomar banho, o Espírito Santo vai, levanta aí e vai tomar banho. Vai, eu duvido, gente, eu duvido. O Deus que eu conheço não é assim, pelo menos. Se você tem uma intimidade dessa aí, você me fala, porque entendeu? Porque é muito, a gente falar, olha, é muita intimidade se isso aí existir, viu? Então, gente, olha, Deus não vai também pegar você aqui e invadir você com um tsunami. Porque a gente vem para o culto muitas vezes e a gente acha assim que vai cair um raio na nossa cabeça, e daí você vai começar a falar em línguas, vai começar a profetizar, e daí vai levantar a mão, vai todo mundo cair já, e vai cair curado, e os paralíticos vão sair andando. Isso não acontece assim, não. Não acontece assim. Você vai buscando a Deus, e vai buscando a Deus, e em um determinado momento isso vai acontecer na sua vida. Mas é que nem eu disse, um milagre, ele não acontece assim, nossa, eu estava andando lá de repente assim, fui ligar o carro e caiu um milagre na minha cabeça. Não, gente. Se o milagre aconteceu na hora que você foi ligar o carro, é porque você já estava buscando ele fazia tempo. Se você estava gastando tempo buscando o seu milagre, caminhando em direção ao milagre. Porque muitas vezes a gente sabe assim, o milagre está ali, não, mas eu vou para lá. E eu quero que o milagre venha atrás de mim ainda e me alcance ainda. Esse é o pensamento do homem. Esse é o pensamento do homem. E aí a gente fala, Deus, olha lá, o milagre lá do outro lado lá. Só que você está lá do outro lado, lá, longe da vontade de Deus. Falando, Deus, olha um milagre lá, ó. E ainda aponta para Deus assim. Deus deve rir muito lá, para não dizer que ele fica bravo, né? Ele deve rir muito da gente lá. Porque a gente faz essas coisas aí. Pensamento de homem. E a gente tem umas coisas assim, né? Espero que vocês não, mas a pessoa passa uma raiva em você e eles falam, Deus, se eu sou servo do Senhor, essa pessoa tem que, entendeu? E ainda quer que a pessoa seja castigada e quer que aconteça alguma coisa de ruim com a pessoa. Esse não é o pensamento de Deus, não. Não é, esse é o pensamento do homem. Deus vai fazer do jeito que Ele quer. E não é desse jeito. Glória a Deus. Então, gente, tem muitas palavras paradas aqui. De repente, olhando com nossos olhos físicos, a gente não vai ver nada disso. Não vai ver. Vai ter muita palavra que está parada aqui. Deus tem pelo menos uma palavra para cada um de nós aqui. Para cada um de nós. Se você não está ouvindo promessas da parte de Deus, é porque infelizmente você não está buscando. Porque promessa, você ouvir promessa da parte de Deus é consequência de uma busca em Deus, de uma vida com Deus. Se Deus não está te prometendo nada, é porque você não está buscando a Ele. Porque Deus é um Deus de promessa, gente. Toda vez Ele vai te prometer alguma coisa, ou Ele vai afirmar aquilo que Ele já te prometeu, dependendo do que foi. Então, para a minha vida, Ele já falou. Gente, como eu falei, eu sou tão lerdinho que Ele já falou 3 vezes sobre um caminho escuro e longo que Ele vai iluminando. Eu estava aqui antes de ir para o Brasil, 2012 mais ou menos, e eu tive um sonho. Eu andava nas ruas de Oata e chorava. E andava nas ruas de Oata e chorava. Aí Deus me deu um versículo, falou assim, coração quebrantado, eu não rejeito. Então, se humilha diante da presença de Deus. Aí tá. Fui para o Brasil, chegou lá, foi exatamente isso, um profeta se levantou e falou exatamente isso para mim. Falou assim, não, Deus me mostrou que você tem um caminho longo e escuro, mas Deus vai iluminando. Então, se você me perguntar o que eu vou ser amanhã, eu não sei porque Deus não me iluminou ainda. Ele está iluminando o meu caminho. Porque essa é a promessa que eu tenho dele. Só que daí quando eu desespero, que eu estou muito no escuro, eu começo a falar, Deus, mas não é possível que seja tão demorado assim. Não, eu não quero esperar tanto assim. Não, as coisas têm que acontecer agora. E o Senhor está voltando como que? Não posso esperar. Não, tem que ser agora. Aí o que Deus vem e fala? Fala a mesma coisa. Tive um outro sonho agora. Eu andava de carro no escuro, uma madrugada de chuva. Andava no escuro. Assim, é o caminho escuro. Não adianta eu querer mudar isso. Eu não sei o que vai ser amanhã para a minha vida. Deus vai me iluminar amanhã, como me iluminou hoje, e em nome de Jesus até a eternidade. Mas essa é a minha promessa. É a minha. Qual que é a sua promessa? Fala, Deus nunca me prometeu nada. Fala, então busca Ele. Busca Ele. Porque Deus tem uma promessa para você. Ele tem um pensamento, e esse pensamento ele vai ser revelado através da palavra, e vai descer como a chuva, e essa sequidão na sua alma, quando receber essa palavra, você vai se animar. Porque você estava seco, sem dar fruto, infrutífero assim, sabe? Uma terra morta. Então, aí a palavra vem em você e te anima, te fortalece. Daí você fala, Deus, então eu vou lutar por isso aqui. Daí você começa a lutar. Quando acabar essa chuva em você e você começar a secar de novo, aí Ele vai mandar outra chuva
para te animar de novo. Até que essa chuva faça produzir na terra aquilo que ela foi mandado fazer. Ela não vai voltar para Deus antes de te dar aquilo que você vai comer e nem te dar semente para você plantar de novo. Ela não vai voltar e te deixar com fome. Ela não vai voltar e te deixar sem fazer você plantar. Tem muitas maneiras de plantar, gente. Tem uma pregação inteira só sobre o princípio da semeadura. Então assim, se você plantar com fé, você vai colher. Só que não espera plantar hoje e colher amanhã, porque esse não é o processo de Deus. Porque a nossa vontade é essa. As igrejas mercenárias aí da teologia da prosperidade, elas ensinam isso. Faz um sacrifício que Deus vai te abençoar. Olha, você vai fazer aqui, você vai sair ali, já vai estar no banco o seu dinheiro. É quase isso que eles falam, gente. Você pode prestar atenção. Fala, não, você faz o sacrifício imediato, Deus tem uma resposta imediata. Gente, Deus tem milagre? Com certeza tem. Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus poderoso. Só que Deus quer nos ensinar não só viver de milagre, viver de semeadura. Primeiro de semeadura. Por quê? Porque o justo ele vive pela fé, ele não vive de milagre. Muita gente fala assim que a gente quer viver de milagre, mas não existe viver de milagre. Ou então você quer viver sofrendo. Porque o milagre só acontece quando você está sofrendo. Se você fala eu quero viver de milagre, você quer viver sofrendo. Não, você tem que viver de semeadura. Você plantou, trabalhou, suou, mas agora você está colhendo. Colheita, gente. Colheita, você só colhe. Colher. Então, entenda isso. Esse é o pensamento de Deus. Gente, sobre se humilhar, eu tive numa igreja uns tempos atrás, e um pastor, nossa, que sabedoria, que lá me impactou demais. Ele falou um exemplo muito simples assim. E como eu ia falar de chuva assim, na hora o Espírito Santo me lembrou disso, não tinha como. Gente, a água, ela acumula no lugar mais baixo. No lugar mais alto ela não acumula. Ela sempre acumula no lugar mais baixo. Ou seja, se você se humilhar debaixo da presença de Deus, é ali que vai acumular a bênção. É ali que acumula a bênção. Se você se exalta, a bênção, ela chove em você, chove, porque Deus é justo, Ele faz chover entre bons e maus. Você acha que ninguém é abençoado por Deus? Não, todos são abençoados por Deus. Só que por que a bênção não para na vida da pessoa? Porque ela escorre, ela não empoça ali. Porque ela só empoça no lugar que é mais baixo. Ou seja, se humilha. Muitas vezes você vem para a igreja e você está desesperado por causa de uma coisa e você só faz... Entendeu? Você fica chamando o gado, né? Não, ora, gente, desespera, grita, clama. Eu estou falando sério, assim, é brincadeira, mas é para você entender. Olha só o desespero da pessoa, passando tantas lutas e vem aqui chamar o gatinho lá. Não, é para chamar Jesus, grita por ele. Não é para chamar o gatinho, é para chamar Jesus, entendeu? Então a gente vem e fica assim, né? Glória. Com esse ânimo todo, não, gente, desespera. Se joga, sabe? Faz teatro se precisar fazer, entendeu? Se joga no chão aí, a gente tem até uma brincadeira, né, irmão? Uma pessoa que passou aqui que ela só faltou se jogar no chão e falar, só faltou não, se jogou, né? E gritando, eu me humilho, né? E fez um maior pompeiro aí, glória a Deus, ela com Deus, a pessoa com Deus, entendeu? Então assim, quer fazer? Amém, entendeu? Mas se é isso aí que vai te levar no seu milagre, se é isso aí que Deus está falando, faz isso aí, ó, se humilha. O que é se humilhar, gente? É passar vergonha mesmo. Ah, eu tenho vergonha de falar então. Você não quer passar vergonha? Então você vai passar esse perrengue que você está passando aí, essa luta aí. Nunca vai sair na sua vida. Ah, é porque eu tenho vergonha então. Continua passando vergonha e luta. Então, em vez de passar vergonha e vitória, né, vai passar só luta. Não, assim, se humilha, grita, clama, ora, fala, Deus, olha aqui, bate no peito, entendeu? Faz. Por quê? Porque a gente fala assim, gente, clama, ora, mas você não entende o que está querendo dizer. E hoje a palavra de Deus é exatamente essa. Eu falei, Deus, em nome de Jesus Cristo, essa palavra hoje ela tem que mudar a sua igreja. Ela tem que mudar a sua igreja. Hoje a palavra de Deus ela vai entrar no seu coração. Você vai entender por que você está passando tudo isso. Em nome de Jesus. Não é porque eu estou pregando, gente. É porque é a palavra que Deus deu para pregar. Entendeu? Ela tem que entrar em você hoje. E hoje você vai ter uma mudança de pensamento, uma mudança de sentimento e uma mudança de atitude. Você vai ver, você vai começar a gritar aqui, se você precisar gritar, orar, você vai cantar alto, você vai fazer tudo que você tem que fazer aqui. Porque essa palavra hoje ela vai entrar no seu coração. Você vai entender o que está acontecendo na sua vida. Por que a sua vida não muda? Por que você não consegue mudar? Por que aquelas coisas, você sabe que aquilo lá está errado, aquilo lá só te traz tristeza, mas você não consegue mudar? Então, se humilha. Fala, Deus, eu quero mudança na minha vida.
De repente você está orando aqui pela mudança do seu marido, da sua esposa, e a esposa pelo marido, ou pelo filho, e o filho pelo pai, ou por um amigo, ou por um parente, você está orando pela mudança dos outros. Não, fala assim: Deus, me muda primeiro, porque quando eu mudar, as coisas à minha volta vão mudar. Porque a gente quer mudar o mundo, mas a gente não consegue mudar nem a nossa gaveta, não consegue arrumar nem a nossa casa, nem lavar a louça lá, o último copo que você deixa lá, toma café e sai, não tem acabado de passar uma água, entendeu? É isso aí. Tipo assim, você quer mudança na sua vida? Começa com coisa pequena, não é coisa grande, é coisa pequena. E isso é espiritual. Lavar um copo é espiritual, gente. Deixar de lavar um copo é espiritual. Vai falar, como? Porque se você está na carne, você vai fazer coisa carnal. Se você está no espírito, você vai fazer coisa espiritual. E até lavar uma louça, tudo que você fizer vai ser para a glória de Deus. Tudo que você fizer é para a glória de Deus. Quando você é espiritual, é assim que acontece. Eu estou falando, gente, eu acho que eu já contei aqui, mas vou falar de novo. Muitas vezes eu ia pregar, aí sentava para começar a estudar a palavra e orar. Sabe o que os pessoas falavam na minha cabeça? Assim, falavam dentro de mim, falavam assim, ó, levanta aí e vai lavar a louça primeiro. Sem mentira nenhuma, gente. Sem mentira nenhuma. A avó trabalhando muitas vezes no sábado, eu em casa, aí almoçava, né, largava a louça lá, aí tipo assim, almocei, eu levei o prato ali, agora vou sentar aqui e vou meditar na palavra e tal. Sem mentira nenhuma. Falava assim, ó, vai lá cuidar da sua casa primeiro, depois você cuida da minha. Sem mentira nenhuma. Aí você fala assim, lavar a louça espiritual? Para mim é. E muitas palavras que eu já trouxe aqui, gente, eu falei, Deus me deu lavando louça, tomando banho, muitas palavras. Sem mentira nenhuma. Estou falando para você entender que a sua vida ela tem que ser espiritual. Mas como se você vive uma vida na carne, uma vida humana, uma vida comum? Mas essa vida comum ela é espiritual, porque essa é o pensamento de Deus. Viver em espírito não é viver andando nas nuvens, não, gente. Não é isso. Não é isso. Então, em nome de Jesus, hoje você vai mudar, em nome de Jesus. Olha, então, se humilha diante da presença de Deus, porque a palavra de Deus, então, ela vai, primeiro, né, tirar a sequidão da sua alma. Ela vem e rega. Então, ela tira a sequidão da sua alma. Depois, ela vai fazer você produzir. E é produzir fruto, primeiro, digno de arrependimento, e depois fruto para a glória de Deus. Vai fazer você produzir. E depois, ela vai te dar semente ainda. Então, depois de você produzir, ela vai te dar semente na sua mão. Essa semente é para você plantar, não é para você comer ela. Porque Deus dá a semente, o seu salário, por exemplo, é uma semente. E Ele dá na sua mão. Aí você não planta, aí depois você quer colher. Você tem que plantar o seu salário também. E você sabe que, ó, eu dou glória a Deus, porque eu tenho certeza que você sabe que eu não estou te pedindo dinheiro. Eu estou te ensinando um princípio espiritual que está nisso. Você sabe. E aí você planta, e no tempo determinado você vai colher. No tempo determinado você vai colher. Então você tem que plantar. Ele vai te dar a semente e também vai te dar o alimento. Alimento não é só o alimento físico, não. É um alimento espiritual que vai te deixar satisfeito. Sabe essa insatisfação na sua alma? Esse negócio que nada tá bom, vai sair da sua vida em nome de Jesus. Vai sair da sua vida. Então a palavra de Deus é só para tudo isso hoje. É só para tudo isso. E se ela não fizer aquilo que ela foi mandada a fazer, ela não vai voltar para Deus, porque ela não vai voltar vazia. Em nome de Jesus. Amém? Se põe de pé, incline a sua cabeça. Quero orar com você agora. Eu tenho certeza que essa é uma palavra que você sempre ouviu, você ouviu na igreja, mas que Deus, em nome de Jesus, Ele vai te revelar essa palavra e ela não vai sair mais de você. Ela vai regar a sua alma nessa noite, em nome de Jesus. E é isso que nós vamos orar. Senhor Deus, aqui está, Senhor, uma porção da sua palavra. A sua palavra, Senhor, ela não volta vazia. A sua palavra, Senhor, ela é mais alta, porque o seu pensamento é mais alto e vai fazer a gente andar em caminhos mais altos, ó Deus. Deus, a sua palavra vai regar, Senhor, cada coração aqui, Senhor. Sua palavra vai fazer cada coração aqui produzir, Senhor. Primeiro, arrependimento, Senhor, que é fruto digno, Senhor, de arrependimento. Em nome de Jesus. Senhor, a sua palavra vai mudar o sentimento para mudar a atitude, Senhor, em nome de Jesus. A sua palavra hoje, Senhor, ela vai dar, Senhor, a semente para que o seu povo possa plantar. E é plantar boas obras, Senhor, é ajudar o próximo, é ajudar essa igreja, em nome de Jesus. Senhor, a sua palavra também vai dar, Senhor, um alimento, Senhor, e não só o alimento físico, mas o alimento espiritual, Senhor, para dar contentamento para cada alma aqui, Senhor, em nome de Jesus. Deus, todo esse estresse do dia a dia, todo esse cansaço mental,
essas coisas que vieram, Senhor, porque a gente não estava entendendo a sua palavra, que caia por terra agora em nome de Jesus. Deus, o Senhor sabe que o Senhor não precisa de mim para nada nesse lugar, ó Pai, Senhor, mas em nome de Jesus, ó Pai, não sou mais eu falando, Senhor, mas que seja o Teu Espírito agora, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, não pelo que eu falei, Senhor, mas por aquilo que o Seu Espírito vai fazer através dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, que no próximo culto que a gente estiver aqui, Senhor, Deus, que da mesma maneira, Senhor, a gente venha estar atento, Senhor, para a Tua palavra, que a Sua palavra, Senhor, venha entrar no nosso coração e produzir aquilo que ela foi mandada fazer, Senhor. Deus, que todas as promessas que o Senhor tem dado nessa igreja durante esses praticamente 12 anos, ó Pai, que cada promessa dessa venha se cumprir, Senhor, na vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, nos dá um propósito, Senhor, de viver nessa terra, para que nós tenhamos a provisão vinda do alto, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, que cada pessoa que venha sair convencida, Senhor, de que o Senhor a ama e que o Senhor tem, Senhor, em nome de Jesus, a salvação, ó Pai, para cada um, Senhor, que crê, ó Deus. Senhor, convence da salvação, Senhor, que não é pelas obras, não é pelo passado, mas é pela fé, ó Deus, pela fé de que Jesus Cristo pagou, Senhor, pagou pelos nossos pecados, e Ele quer nos dar, Senhor, uma vida em abundância e vida eterna, uma vida em honra e dupla honra, em nome de Jesus, ó Deus. Convence, Senhor, a cada pessoa aqui, Senhor. Deus, que nós possamos Te buscar, Senhor, não só aqui na Tua casa, Senhor, mas em todo o tempo, Senhor, para poder ouvir as Tuas promessas, para receber a Tua chuva, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, seja nos lugares onde a gente faz comércio, seja mesmo ministerialmente falando, Senhor, em todas as áreas da nossa vida, Senhor, que essa chuva, Senhor, venha regar a nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, eu declaro no nome de Jesus Cristo, Senhor, por causa dessa palavra que foi liberada, um novo tempo na vida de cada um aqui, em nome de Jesus. É um tempo, Senhor, que começa a vitória, Senhor, mesmo que venham as lutas, Senhor, mesmo que venha o choro durante uma noite, que a alegria venha chegar de manhã, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor, realmente, Senhor, o Senhor é um Deus que surpreende, porque realmente eu esperava outro tipo de culto, Deus, mas aprove ao Senhor fazer dessa maneira. Deus, que toda honra e toda glória seja dada somente a Ti, Senhor. Assim nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, amém, e graças a Deus. Senta aí um instante.